primeira temporada dele como piloto titular na Fórmula 1, numa equipe que, né, que a gente sabe que não era das melhores, mas que vem evoluindo ao longo do ano. Como é que você vê, né, esse panorama geral, desculpa, da própria Sauber e do Bortoleto, tendo o Hülkenberg, né, como companheiro de equipe, você que teve algum contato com ele, principalmente na sua época de Haas, como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho, sensacional o que ele está fazendo. Eu conheço muito bem o engenheiro dele, que é o José. Quando eu fiz meus primeiros treinos na Haas, o José estava como Performance Engineer do Grosjean. Ele estava com a Haas. E aí, quando você faz uns treinos, uns testes com o time, normalmente o time dá experiência para o Performance Engineer virar o Race Engineer, para o cara Uhum. ir ganhando experiência como Race Engineer durante os testes, que não tem nada para valer, mas o cara vai ganhando essa experiência. Então, quando eu fazia os treinos, o Race Engineer do Gabriel, que era o José, também era o meu Race Engineer nos testes. Ele é um cara muito bom. Ele acabou saindo da Haas e indo para a McLaren, então ele aprendeu muito com a McLaren. E é um cara que eu acho que é muito forte como engenheiro e deve estar ajudando muito o Gabriel. Então, eu acho que é uma dupla muito forte dentro da Sauber. E o Gabriel é um piloto que tem muito talento, que a gente já viu. E eu acho que ano que vem, ainda mais, essa é a primeira temporada dele, tem pistas que ele não conhece, tipo Singapura, que é difícil você chegar no primeiro final de semana e conseguir maximizar seu potencial. Então, ano que vem ele vai estar ainda mais forte, na minha opinião. Mas GP de Singapura, que você citou aí, uma pista desconhecida para o Bortoleto, parece também que a Sauber, de maneira mais ampla, teve dificuldade. O Hülkenberg acabou tendo aquela rodada. A Sauber, não sei se acertou na estratégia do Bortoleto. Queria um pouco da sua análise do time suíço voltado para essa etapa agora de Marina Bay, porque o stint final do Gabriel, Pietro, foi sofrido ali. Ele com os pneus desgastados, no final ainda segurou o Ocon e terminou em 17º, à frente do piloto francês da Haas, do Nico Hülkenberg, e assim, não dá para dizer que foi o GP mais brilhante da equipe Sauber, né, Pietro? Porque eles têm melhorado muito, né, durante a temporada. Tem pistas que realmente a Sauber estava muito forte, mas Singapura não foi uma delas. Eu acho que depende do pacote que o time traz, principalmente o pacote aerodinâmico. Tem times que desenvolvem vários pacotes diferentes para maximizar tipos de pista. Eu não estou por dentro da Sauber, então não sei como é que foi a estratégia de escolher o pacote para esse final de semana, mas às vezes você não tem um pacote que vai maximizar uma pista específica e pode ser que isso foi o que aconteceu para o GP de Singapura, porque a Haas, por exemplo, ele sempre tinha um carro que tinha muita não tinha aerodinâmica suficiente no carro, não tinha carga aerodinâmica suficiente. Então, pistas que precisava muita carga aerodinâmica, o nosso pacote, que era o max downforce, o máximo de downforce que a gente pode gerar no carro, isso foi com a Haas, seria um pacote médio para um outro time, entendeu? Então, quando você vai numa pista que você precisa de todo o downforce possível no carro, aí você vai sofrer, entendeu? Então, eu não sei realmente qual a situação da Sauber, mas às vezes é por isso que dá umas trocas de performance dependendo da pista. E uma pista difícil para quem não tem experiência prévia, até pela questão climática, né, Pietro? Porque, assim, Singapura acho que é uma das pistas mais demandantes de preparo físico nesse calendário da Fórmula 1. Para mim é Singapura e Catar. Catar também extremamente quente. Parece, eu lembro que eu estava lá desde foi, não sei se foi o ano passado, em 2023, mas só andando pelo paddock, parece estar tipo andando dentro de um forno ligado. Não, incrível. E assim, parece que quando tem vento é pior, porque o ar que você chega na sua cara é quente, entendeu? Até queima. Então, para mim, as duas pistas mais difíceis é Singapura, em termos do calor, e também Catar. Com certeza, Catar é bem pesado lá. E em Singapura é muito úmido também, né, então isso colabora para são coisas diferentes, né, em Singapura é úmido, no Catar é mais seco, mas do mesmo jeito são calores que deixam os pilotos exaustos, né. Exatamente. Vamos ver aí as próximas etapas, porque seu assunto é condição climática. Estados Unidos é quente, México tem altitude, Brasil é sempre aleatório em termos de chuva e coisas afins, né? A gente teve GPs bem conturbados por conta de chuvas fortes
aí em Interlagos nos últimos anos. Depois a gente tem Las Vegas, corrida noturna, e Qatar e Abu Dhabi, que foi debatido aqui. Você vem pro Brasil, Pietro? Vou sim, eu vou estar lá pro GP do Brasil. Boa. Mas normalmente estava indo com a Haas, agora eu tô com a Cadillac, mas eles não estão correndo esse ano, então eu vou estar lá com a Claro, com a Baterias Moro, nossos patrocinadores. Boa. Teremos um encontro aí no paddock de Interlagos, portanto. Isa, Oi. nas repercussões aí, entrevistas pós-GP de Singapura, tivemos algum destaque? Acho que o Gabriel Bortoleto já se manifestou. Vale aqui trazer o que disse o piloto brasileiro. Exatamente. Ele falou, né, em relação ao que aconteceu com a corrida dele. Perguntaram pra ele sobre aquela primeira parada pra troca da asa dianteira que estava estragada, e ele fala: acho que fui prejudicado um pouco pelos dois, pelo pneu e pela asa. O motivo da parada, acredito que foi primeiro para trocar os pneus, porque queríamos fazer o nosso pit stop mais cedo. Talvez pensamos que os pneus não iam degradar tanto como aconteceu. Mas sim, também tivemos que trocar a asa dianteira, então perdemos muito tempo por volta, e aí a corrida meio que se perdeu depois disso. E aí ele falou: é frustrante porque, enfim, já era. Foi o que ele disse. Acho que precisamos revisar e entender nossa posição e quantas voltas conseguimos fazer com cada pneu. Hoje, obviamente, não tínhamos tantos dados para entender a corrida, porque no treino livre 1 e no 2 houve algumas bandeiras vermelhas aqui e ali. Então ninguém conseguiu fazer um stint longo de verdade. Talvez esperássemos conseguir fazer mais voltas com cada pneu do que realmente pudemos. E no fim ele fala: tivemos azar, né, ontem em relação à bandeira amarela. Teve pilotos que perderam menos tempo que eu. Eu decidi tirar um pouco o pé para garantir, para não levar nenhum tipo de punição. E nem tirei tanto assim. Foi só uma levantada de pé normal. E obviamente, com aquela volta eu melhorei meu tempo, mas fiquei fora do Q2 por cerca de meio décimo. E acho que realmente tinha ritmo para passar ao Q3. Senti que Nico tinha ficado em 11º e estávamos muito próximos. Acho que no meu primeiro jogo de pneus foi muito forte. Enfim, ele explica o que aconteceu aí com a classificação e faz aí, né, uma expectativa para essas últimas 6 corridas. Ele fala: quero voltar a pontuar. Quero voltar a estar entre os 10 primeiros brigando por essas posições. Sinto que é onde merecemos estar e onde temos ritmo para estar. Só precisamos acertar as coisas e aplicar tudo na classificação e depois entender muito bem o que fazer na corrida. Infelizmente, hoje não foi o dia, mas é assim mesmo. Alguns fins de semana vão ser muito bons e outros terão corridas difíceis. E aí um ponto interessante é que perguntaram para ele então sobre a parte física em Singapura. E ele fala: foi físico, mas eu esperava mais, para ser sincero. Não sei se o colete refrigerado teve algo a ver com isso, mas todo mundo falava que seria a corrida mais difícil do ano. E sei lá, não pareceu tanto assim.